tarde. Meu nome é Jéssica, eu sou aluna de pós-doutorado aqui do CLA. E aí eu juntei uns slides só para falar um pouquinho sobre essa minha trajetória pós-adolescência, no caso, já no final dela. Que eu comecei indo fazer bacharelado em física lá em São Carlos, na USP, porque eu acabei conhecendo lá durante o final do ensino médio e achei que o curso lá ia ser um pouco mais legal do que aqui. E as 2 horas de transporte que eu ia levar aqui, eu ia ter 10 minutos andando lá. Foi uma grande influência. A gente entrou em 40 pessoas, éramos 8 meninas, que foi considerado um recorde do curso de física lá. E a gente formou em 3 no período, mas 5 formaram ao todo, 2 formaram um pouco depois. Inclusive, uma é agora professora aqui do IFUSP, que é a Natália, a gente entrou junto no curso. E aí ela acabou se formando em 5 anos para não ficar meio maluca, porque é um curso puxado. Durante ele, eu acabei fazendo 2 iniciações científicas. A primeira foi em armadilhas magneto-ópticas, a segunda foi em estudo de espelhos de astrofísica. Nos 2, eu era, na primeira iniciação, eu fui a única menina aluna, mas a minha orientadora era uma mulher. E a gente acabou não se dando muito bem, que é um pouco engraçado para mim, porque foi a única orientadora mulher que eu tive e a gente não se batia, porque eu sou muito respondona e ela não aguentava. Apesar que o meu orientador de mestrado também acabou brigando comigo por conta disso, mas a gente ainda se fala de vez em quando. Nessa área da física, todo mundo sabe, pelo menos bastante gente aqui é físico, né? Que não é a área com mais mulheres em cargos de docência, por exemplo. Lá em São Carlos mesmo, durante os cursos de graduação, eu acho que eu não tive nenhum curso que foi oferecido por uma professora mulher e todas elas são mais voltadas para a parte de biológicas lá. Então isso já faz as coisas serem um pouco mais puxadas para a gente acabar convivendo mais com o homem e talvez ficando, como a Fernanda acabou de falar, um pouco menos feminina nesse ponto, né? No mestrado, eu acabei continuando com meu orientador de iniciação científica e eu estudei caracterizações de espelhos para telescópio Cherenkov. Esse trabalho era interessante, que exigia eu fazer viagens para o meio do deserto na Argentina, que são essas fotos aqui, para fazer a instalação dos espelhos aonde esse telescópio poderia ser construído. Nesse trabalho, íamos eu e uma outra professora, que era argentina, e 3 outros rapazes que faziam a parte da engenharia, enquanto a gente fazia a parte da pesquisa mais bruta. E depois dessa parte experimental, eu acabei programando muito e descobri que é uma coisa muito complicada. Mas para mim também acabou sendo um período tranquilo, tirando os estresses com professores de aulas, que sempre são complicados. E, novamente, nenhuma docente mulher no período do mestrado. No doutorado, eu acabei fazendo um estudo em física aplicada, a absorção de 2 fótons com controle de polarização em compostos orgânicos quirais, que foi com o professor Kleber, que é esse daqui, que foi meu orientador. O grupo dele já tinha uma mescla de mulheres e homens, que eu achei muito legal e diferente dos outros grupos que eu trabalhei, porque a maioria era extremamente masculina. E era uma parte que me interessava muito mais, que era a ótica aplicada em comunicação e em estudo de materiais, que eu acabei me apaixonando, inclusive me arrependendo de não ter feito isso desde o começo. Aqui é só uma foto da minha defesa. Durante esse período, eu fiz um sanduíche na University of Central Florida por um período de 4 meses. E aí eu vi que também as coisas são muito diferentes nos Estados Unidos. Em que sentido? Nesse período do meu doutorado, eu acabei quase caindo em depressão também, talvez fosse uma espécie de burnout, mas logo depois do exame de qualificação, eu já tive que ir para o sanduíche e acabei superando sem precisar ir num psiquiatra. Mas chegando lá, eu percebi que talvez eu estivesse vivendo a minha vida um pouco errada, porque o pessoal lá trabalhava, ganhava um salário bom, e eles trabalhavam das 8 às 5 da tarde, com 1 hora de almoço. Ninguém se preocupava com o final de semana, ficava todo mundo em casa. A minha outra colega do doutorado tinha um filho e ninguém enchia o saco dela por ter um filho.
que era bem diferente, que mesmo ali no doutorado eu tinha uma das minhas colegas que teve 2 filhos e o orientador não ficou muito feliz com ela por ter tido filho durante esse período. E aí eu parei para pensar, mas por que eu fico de 12 a 14 horas no laboratório? De vez em quando eu fico ainda de final de semana e feriado trabalhando. Será que eu quero isso para minha vida? Eu acho que eu não quero nem ser pesquisadora, porque se eu for viver assim pro resto da vida, eu vou acabar querendo morrer. E quando eu vim para cá para fazer o pós-doutorado no IPEM, eu imaginei que as coisas fossem ser iguais. Mas eu acabei dando um pouco de sorte, eu acho, com o meu orientador e o grupo de pesquisa aqui, porque o ritmo é um pouco diferente do lado da física, que o pessoal acredita em horário de trabalho, apesar de gostar quando as pessoas trabalham a mais. E eu vejo que aqui o pessoal tem muita importância para a família também e cuidam mais da saúde mental. Eu fiz 3 anos com bolsa FAPESP, num estudo em random lasers, que essa bolsa terminou no metade do ano passado, e atualmente eu trabalho com a bolsa do Intercentros em estudos em microplásticos. No meu grupo aqui, eu também fui a única menina por muito tempo, agora a Maria está fazendo parte do grupo de microplásticos, então aí tem o equilíbrio, mas antes dela entrar, eu sempre me via eu e 5 professores homens. Porque como eu entrei durante a pandemia, eu só convivi mais com os professores do que com os alunos. Mas para mim isso nunca foi um problema, porque aqui eles não têm muito problema com machismo e misoginia. E, inclusive de um deles eu ouvi que ele até perdeu um pouco o preconceito de trabalhar com mulheres, porque ele conheceu várias agora que trabalham mais do que os caras e parou com essa baboseira. Mas é isso, eu acho que a minha trajetória não é muito longa, porque eu ainda sou um pouco jovem, e não tive muitas experiências ruins durante esses meus anos todos na carreira acadêmica, graças a Deus. Foram poucos professores que foram machistas de certa forma, e eu acho que eu ainda dei sorte que alguns foram machistas para um lado bom e não para um lado ruim, porque eles tratavam a gente um pouco melhor por ser mulheres do que eles tratavam alguns rapazes. E eu acho que é isso.